pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a tuia holandesa. Essa planta que, além de linda e dá um contraste por causa da cor dela, ela traz um ritmo de Natal diferente também para nossa casa, um Natal mais natural. Apesar das nossas árvores sintéticas também serem bonitas e muito comuns aqui no Brasil, uma árvore natural tem um charme diferente, né? Eu particularmente acho muito mais bonita. A tuia holandesa, apesar de ter esse nome, não vem da Holanda, ela é uma árvore da Inglaterra, um pinheiro, e ela foi trazida ao Brasil pelos holandeses, então por isso que eles chamam de tuia holandesa. E essa árvore, como eu falei, veio da Inglaterra, então ela é de um clima que não é o nosso tropical aqui do Brasil. Ela tem um clima de floresta de coníferas, porque ela é uma planta da família dos pinheiros, ela é uma conífera. De onde vem o nome conífera? Esse formato de cone. Esse tipo de vegetação, ele auxilia a passagem da neve nas folhas, sem acumular, porque se a planta dessas regiões de neve acumula a neve, ela pode acabar se queimando. Então as coníferas, elas são prontas para isso, elas têm um formatinho na folha delas, que é como se fosse uma agulhinha, e esse formato de cone deixa a neve passar por ela sem se acumular. Tanto que em inglês, é muito comum em filme eles chamarem as folhinhas dos pinheiros de needle, que é a agulha. Se você for comparar, por exemplo, com uma planta brasileira, como essa begônia maculata aqui, olha o tamanho da folha dela. Ela parece que apoiaria a neve, né? Não funcionaria num clima subtropical dessa maneira. É uma planta que em vaso pode chegar até 3 metros de altura. Se você fizer uma poda adequada para ela atingir a altura, né? Ou seja, podar das laterais para ela crescer para cima. Agora, no solo, se você plantar no chão, existem registros de tuia holandesa de mais de 50 metros. Como que eu cuido dessa planta? Encontrei ela no mercado, comprei. O que eu faço? Essa planta não é tropical. Então ela não é 100% adaptada ao nosso clima. Apesar dela se encaixar bem, ela aguenta o calor bem, ela é uma planta que na verdade tem que tomar sol. Ela não é do clima brasileiro naturalmente. O que eu preciso tomar cuidado com ela? Por mais que a gente queira enfeitar como um pinheiro de Natal e realmente deixá-la dentro das nossas casas, o ideal é que ela fique do lado de fora ou numa varanda ou muito próximo de uma janela bem comprida para ela pegar bastante sol. Ela tem que pegar no mínimo umas 2 horinhas de sol direto. Sol direto é quando os raios de sol batem na folha da planta. Ela precisa disso. Além dela precisar do sol direto, o substrato dela, a terrinha dela, tem que estar sempre úmida. Então, a gente faz o nosso teste do dedinho sempre, coloca o dedinho na terra. Se o seu dedo saiu limpo, como saiu aqui, tá na hora de regar. Ó, saiu levemente sujo, ele tá úmido. Saiu limpo, tá na hora de regar. Sempre fazendo esse teste também para não afogar a planta. Quando eu comprei essa tuia, logo em seguida eu já replantei ela. Se você não tem muita aptidão com planta, não costuma cuidar de muitas plantas, eu não recomendo muito replantar não. Eu recomendo que você espere um pouquinho para a planta não sentir essa mudança de ambiente, porque é um trauma para a planta. Você tira ela do produtor da estufa que está sendo produzida, traz para sua casa e leva para a loja, traz para sua casa. E aí, depois de tudo você ainda vai tirar ela do vaso, é muito trauma para a planta. Mas eu replantei porque as raízes estavam saindo muito por baixo do vaso e eu queria fazer logo de uma vez, para deixar num vaso bonito. No substrato dessa minha planta, eu deixei um substrato bem soltinho, bem airado. Aqui tem terra vegetal, perlita e casca-pinos triturada. E também tem casca de arroz carbonizado. Opções para você substituir. Carvão de churrasqueira sem ter sido utilizado, né, sem sal, novinho. Você pega o seu martelo, e a cachorra tá desesperada, você pega o martelo e quebra o seu carvão e mistura na terra. Isopor também, vamos aproveitar aí recebidos que tá vindo da Amazon,
Pega isopor, desfaz ele em bolinha e mistura na terra, ajuda também a deixar bem soltinho. Se você mora perto do Ceasa, eu recomendo comprar perlita, casca de arroz carbonizado. Vermiculita também é bom comprar, eu não coloco vermiculita nessa planta aqui não, eu prefiro que a água passe inteira quando eu rego, que ela não retém. Mas vende no Ceasa bem baratinho, tá, gente? Geralmente eu compro lá esse tipo de substrato, eu nunca encontrei no mercado, e nem na Cobase, na Pets, nenhum lugar desse, então eu só compro lá no Ceasa. Essa planta, ela tem um cheirinho de limão muito gostoso, mas ela não é comestível. Ela não é tóxica. Se você tem uma criança, um pet, e eles comerem a planta, eles não vão morrer, mas talvez eles passem meio mal e o gosto dela não é gostoso, não é bom. Apesar dela ter um cheirinho gostoso de limão, ela não é gostosa de comer. E ela tem um formato que não é muito bom para mastigação, então não é muito comum os animais ficarem em cima dela, mas é bom saber que ela não vai matar seu pet nem sua criança, né? Principalmente gatinho, às vezes eles gostam bastante de mexer. Então, resumo, como que eu cuido da minha tuia? Local bem iluminado, que de preferência bata pelo menos 2 horas de sol direto, então o sol tem que bater nas folhas da minha plantinha. Rega, sempre que o solo estiver seco, eu tenho que estar regando a minha planta. Rega, e não rega com dó não, espera sair água por baixo do vaso. Substrato soltinho, então misturar a terra vegetal com outras partículas que vão deixar o seu substrato bem soltinho, sua terra soltinha, então quando você segurar ela assim na mão e soltar, ela não vai formar um bolinho. A gente comprou essa tuia holandesa na Leroy Merlin de Campinas, ela tava quase R$20, desse tamanho. Tinham algumas um pouco maiores, que custavam 70 e poucos reais. Eu particularmente não pagaria tanto assim numa planta, nunca. A gente percebeu algumas semanas depois, indo na loja, indo na Leroy Merlin, que muitas tuias sentiram. Então, eu não recomendo você comprar uma planta que não esteja totalmente saudável, porque ela é uma planta que não é do Brasil, então ela não é tão fácil assim de recuperar, principalmente se você não tem experiência com plantas. Eu tenho outro pinheiro também, eu tenho uma tuia azul, e ela estava num local que ela começou a sentir. Depois que eu vi que ela estava sentindo, eu levei ela para um lugar com mais sol, eu troquei o substrato dela, eu adubei um pouquinho, ela voltou. Mas ela ficou meio feia. Eu tô esperando ela se recuperar. Não é uma planta que cresce rápido, ela cresce mais ou menos 1 metro por ano, quando ela já tá numa fase grandinha, né, quando ela não é mudinha. Então, se você for comprar pro seu Natal e você vê uma promoção das tuias que não estão mais tão bonitas, eu não recomendo comprar. Quando a gente voltou na loja, tinham tuias iguais a essa que eu comprei, só que elas não estavam tão bem, elas estavam com um preço muito melhor. A gente vai colocar aí nas filmagens, em comparação com as tuias estrictas, que estavam mais bonitas e do mesmo tamanho, as tuias holandesas estavam com um preço muito mais baixo. Mas é mais difícil de recuperar, tá? E ela não vai ficar bonita pro seu Natal desse ano, quem sabe do ano que vem, se você cuidar direitinho. Uma dica, reparei que as pontinhas da minha tuia estão pra baixo, então ela tá assim. É falta d'água, tá, gente? Pode regar bem, rega pra sair pelo furinho do vaso. Quero fazer mudinha, é por estaquia, então eu vou cortar um galhinho de pelo menos 30 centímetros, um galho saudável, tá? Eu vou tirar as folhinhas, o máximo de folhas que eu puder, vou deixar só na ponta e vou enterrar na terra. E aí ele brota. Elas têm reprodução assexuada. Os pinheiros, na linha de evolução das plantas, eles são mais antigos, eles são antes das produções de flores. Então isso aqui é a melhor maneira de reproduzir. O que mais, Mins? Perguntas? Acho que foi de tudo. Adubação. Adubação? Olha, eu tô gostando de um adubo que eu tô usando em todas as minhas plantas, então eu vou recomendar. É o Jardim Bonito, o Bokashi do Jardim Bonito. Eu vi uma diferença muito grande nas minhas plantas muito rápido, líquido. É uma tampinha por litro, e aí você coloca só um pouquinho. Como eu tô buscando folhas bonitas na minha planta, é bom eu ir atrás de um adubo com bastante nitrogênio. Então eu posso usar um NPK 10-10-10, que é equilibrado, ou eu posso buscar um NPK
que o N do nitrogênio está mais alto. Humus de minhoca é sempre bem-vindo, farinha de osso também é um bom adubo, mas se eu puder recomendar um que atualmente eu estou vendo bastante diferença é o bocashi. Bocashi líquido, principalmente do Jardim Bonito. Não é público, porque eu realmente gostei do produto. Mais alguma pergunta? Não. Tem cheiro de limão mesmo, gente. O que você achou, produção do vaso? Vermelhinho. Ficou natalino? Na câmera não parece que tá muito vermelho, parece que ele tá bem marrom, mas vendo ao vivo tá bem bonito, combina bastante com as de pinheiro. E a minha roupa de Natal pro vídeo do canal? Tá incrível, né? Como sempre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dúvidas podem me mandar mensagem no direct do Plantitolitas, minha página do Instagram de plantas, ou deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai responder tudo. Tchau!